E aí galera, aqui quem fala é o Batman. E eu tô com a voz um pouco cansada, porque recentemente eu fui em um show do Bring Me The Horizon. O bagulho foi insano, prometi que não ia cantar. Quando vi eu cantei todas as músicas e agora eu tô aqui completamente ferrado. No entanto, isso não vai me impedir de gravar esse videozinho pra vocês. E essa aqui é a história do ninja mais poderoso, um anime um pouco antigo, que talvez alguns de vocês não conheçam. Essa história começa com um sacerdote fugindo com uma mulher enquanto tudo queima. De repente, eles se deparam com um homem que joga diversas kunais bem na traseira desse sacerdote. Então, antes de morrer, esse sacerdote decide usar o seu poder para proteger essa mulher. Depois disso, um ano se passa e no meio de uma floresta, um garoto olha para um homem deitado no chão e pergunta a esse homem se ele é um mendigo. Em resposta, a mãe da criança diz para eles irem embora, pois aquele homem fedia a E-Girl. Depois de um tempo, o herói dessa história, que se chama Saizou, se levanta reclamando que ele fede a E-Girl porque elas são o seu tipo favorito de mulher. Ele olha para um lugar onde não parece ter ninguém e diz saber que existe uma pessoa observando. Ele fica pronto para atacar. No entanto, quem estava observando era uma garota, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela obviamente cai em cima do Saizou. Ele pergunta se essa mulher estava sendo perseguida, e ao receber a confirmação, ele diz que não poderá ajudá-la, já que esse problema é dela e não dele. Nesse momento, diversos assassinos surgem, e agora que o Saizou viu eles pretendem matá-lo junto da garota. Nesse instante, os assassinos jogam diversas kunais no Saizou, porém ele rapidamente se defende, e diante dos assassinos ele ativa sua arma especial. Em seguida, ele usa uma técnica secreta que mata todos os assassinos em questão de segundos. E vendo tal poder, a mulher chamada Izanami diz que por ser tão forte, o Saizou deveria ajudar ela, já que provavelmente outros assassinos iriam atacar ela novamente. Em resposta, o Saizou diz que ele só tinha ajudado dessa vez, pois a vida dele estava em perigo. No entanto, como ele disse antes, ele não tem nada a ver com o problema dela, e por isso ela deveria ir embora, antes que ele corte a cabeça dela. Nesse momento, a barriga do Saizou começa a roncar, e vendo que ele estava com muita fome, a Izanami se oferece para pagar um prato de comida para ele. E já no restaurante, o Saizou fica perplexo com a quantidade de comida que a Izanami estava comendo. Não só isso, como ele percebe que todas as feridas dela haviam sumido. Enquanto come, ela revela que pensou que iria morrer após os assassinos terem a cercado. Porém, graças ao Saizou, ela estava segura novamente, e por conta disso, ela pede para que o Saizou pelo menos a acompanhe até a vila que ela deseja chegar. Sem muito o que fazer na sua vida entediante, o Saizou acaba aceitando. Logo em seguida, ele olha para o artefato na cabeça da Izanami e percebe o poder sombrio contido nessa joia. Depois disso, os dois caminham até essa vila e ao chegar lá, o Saizou diz que irá embora, pois ele já fez o que havia combinado. Nesse momento, uma coruja surge em frente ao Saizou e junto a essa coruja, um guerreiro pergunta o porquê da Izanami e do Saizou estarem entrando na vila. A Izanami explica que ela é uma das sacerdotisas do templo de Izumo, porém o guerreiro diz que o Saizou não passa de um assassino e por isso os dois começam a lutar fervorosamente. O guerreiro então se apresenta como Sarutobi Sasuke, e eu não tô nem brincando. Ao ser atacado, o Saizou ativa sua espada e contra-ataca o Sarutobi, e quando ele pula para atacar novamente o seu inimigo, o Saizou é surpreendido por uma técnica de folhas paralisantes. O Sarutobi diz que o Saizou é fraco e então usa sua kunai para o perfurar. No entanto, o Saizou usa uma técnica de substituição e volta a atacar o Sarutobi, e vendo tal habilidade, o Sarutobi pergunta quem é o mestre do Saizou. Em resposta, ele diz que não tem nenhum mestre e que ele nunca baixaria sua cabeça para servir alguém. Isso irrita o Sarutobi e os dois voltam a duelar. Porém, a Izanami interrompe a luta. Ela diz que está ali somente para ver o mestre da vila. Pouco tempo depois, a Izanami chega no castelo da vila de Ueda. Lá, ela é recebida pelo Sanada e diante dele, a Izanami explica que o templo de Izumo havia sido atacado e totalmente incendiado por um grupo de criminosos. E enquanto fugia, ela foi aconselhada a procurar pelo Sanada. E é exatamente por esse motivo que ela está ali. Ao escutar toda essa história, o Sanada diz que ele não pode a ajudar, pois não é do seu feitio se envolver em um problema que não é dele. No entanto, o Sanada promete deixar a Izanami passar pelo menos uma noite ali. Após ser recusado e estar sozinha, a Izanami começa a chorar, e após ouvir algumas palavras bem grossas do Saizou sobre o mundo ser muito cruel, a Izanami se joga no corpo dele e começa a chorar ainda mais. Sem opções, o Saizou conforta ela, e depois de um tempo, ele resolve ir embora da vila de Ueda. Porém, a Izanami resolve o seguir, pois ela não tem mais nada para fazer nessa vila. Em resposta, o Saizou explica que ele de forma alguma deseja a companhia dela. Ele diz que coloca a própria vida acima de tudo, e que até mesmo a deixaria morrer para se salvar. De repente, diversas correntes prendem o Saizou e a Izanami, e diante deles surgem diversos assassinos prontos para matá-los. O Saizou percebe que esses assassinos são muito mais fortes que os anteriores. Os assassinos então partem para matar a Izanami, mas nesse instante, a coruja do Sarutobi surge, e junto dele está o Sanada, que revela ter mentido para Izanami.
Seu objetivo era deixá-la ir embora, para que ela fosse atacada, e assim ele pudesse saber quem são os inimigos que ele está enfrentando. Nesse instante, o Saizou se livra das correntes e ativa uma habilidade secreta chamada Luz Instantânea. Então, em um piscar de olhos, os assassinos são mortos, porém mais deles surgem, e vendo aquela cena sangrenta, a Izanami se pergunta o porquê dos assassinos quererem tanto a matar. Do nada, o artefato na cabeça dela fica escuro e um buraco negro é gerado, matando todos os assassinos de uma só vez. Tal poder causa uma grande destruição no meio da floresta, e antes que a Izanami voltasse a usar esse poder para finalizar um assassino que acabou sobrevivendo, o Saizou corre e o mata, e dessa forma a Izanami acaba voltando ao normal. O Sanada então revela que a Izanami não deveria se preocupar com nada, revelando que ele fará tudo para a proteger. Em resposta, a Izanami pede para o Sanada se tornar o mestre do Saizou, e como o Saizou havia recebido comida da Izanami, o Sanada diz que o Saizou deveria pelo menos recompensar a garota. Ele literalmente pede para que o Saizou se torne um servo dela. Depois disso, sozinho com o seu servo chamado Rokurou, o Sanada diz que ele havia visto o poder da Izanami com seus próprios olhos, e foi naquele momento que ele percebeu que os inimigos estavam em busca daquele poder para governar o mundo. O Rokurou diz que o Sanada deveria acabar com esse inimigo. No entanto, o Sanada diz que ele precisa de 10 heróis poderosíssimos para poder enfrentar o inimigo que está caçando a relíquia na cabeça da Izanami. Enquanto isso, o Saizou estava ouvindo tudo pelas tubulações, e ele se pergunta qual é o objetivo final do Sanada. Porém, o Rokurou percebe a presença dele e por isso ele usa uma habilidade de ar para o afastar. E quando o Saizou fica sozinho, ele reflete consigo mesmo sobre o fato de todos os servos do Sanada serem extremamente habilidosos. De repente, ele desmaia e acorda no dia seguinte. Ele percebe que a Izanami está do lado dele, e antes que ele pudesse entender qualquer coisa, a Izanami sai para comer e ele fica lá sozinho. Agora, em um outro local, um homem pergunta o porquê do seu servo não ter conseguido ainda o que foi solicitado. Ele diz que se for preciso, o seu servo deveria eliminar até mesmo o Sanada. Tudo isso para obter o item que a Izanami carrega. Enquanto isso, a nossa sacerdotisa está escolhendo uma roupa para o festival que vai ter na vila de Ueda. Ela decide pedir a ajuda do Saizou para escolher a melhor roupa, e ele diz que a melhor roupa seria uma saia preta curtinha. A Izanami não pretende vestir isso, por isso o Saizou resolve fugir, chegando a uma floresta, onde ele diz que precisa arrumar uma forma rápida de fazer com que a Izanami pare de seguir ele. De repente, ele vê uma mulher se banhando em uma cachoeira. Ele age como um bom homem e chega mais perto, rapidamente percebendo quem ela é. A mulher sente a presença do Saizou e rapidamente usa uma habilidade de espinhos de gelo para o atacar. Porém, o Saizou consegue se defender, e logo em seguida revela para nós, meros espectadores, que essa mulher se chama Anastasia. A mulher percebe que o ninja que ela atacou era o Saizou, e ao invés de estar irritada, ela na verdade fica muito feliz por ter encontrado um amigo de infância. Ela revela que também foi contratada pelo Sanada, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, a Izanami surge com um olhar furioso e tenta dar um tapa na cara do Saizou. Porém, o Sanada interrompe esse tapa e diz que o Saizou deveria tratar melhor uma mulher. Então, o Sanada pede um relatório para Anastasia, e em resposta, ela conta que foi uma vila chamada Kunizaki e que lá havia uma cobra gigante capaz de engolir um humano facilmente. O Sanada percebe que isso não é bom, porém ele acredita que o seu servo Sarutobi pode resolver isso sozinho. Por isso, ele ordena que todos voltem ao festival para se divertir. Na festa, o Sanada inicia uma grande comemoração que cativa todos, e vendo isso acontecer, a Anastasia diz que o Sanada tem uma habilidade natural de cativar as pessoas, e a Anastasia percebe que esse tipo de habilidade social deixa o Saizou assustado, já que o que ele mais temia era lutar ao lado de alguém. Porém, no fundo, ela sabia que ele estava em busca de um mestre para servir. Então, após ver o show da Izanami e escutar diversas provocações da Anastasia, o Saizou decide sair do festival para treinar. A Izanami fica com ciúmes ao ver a Anastasia acompanhando o Saizou. Então, logo após terminar a apresentação, ela sai correndo atrás do Saizou e literalmente expulsa a Anastasia de perto dele. Feito isso, ela explica que estava sentindo a presença de algo maligno e poderoso chegando perto deles. Isso deixa o Saizou curioso e ele decide ir até a floresta para conferir. Rapidamente, ele sente uma presença maligna e no mesmo instante, uma cobra gigante tenta atacar a Izanami. Rapidamente, o Saizou consegue salvar a Izanami, a segurando no colo. Rapidamente, ele tenta desviar dos diversos ataques da cobra. Porém, em um momento de descuido, o Saizou acaba recebendo um ataque direto da cobra. Ataque esse que o deixa preso. Ele então manda a Izanami fugir, mas ela decide que vai ajudá-lo. E vendo ela se esforçar tanto, o Saizou decide usar toda a sua força para sair debaixo da cobra. No entanto, isso ainda não é o suficiente. Então ele explode uma bomba que joga a cobra para trás. E apesar de estar ferido e sem mais explosivos, o Saizou percebe que a cobra estava sendo controlada por uma técnica secreta. Ele então parte para cima dessa cobra, e ao chegar na cabeça dela, ele perfura o olho da criatura numa tentativa de cancelar essa habilidade. No entanto, a cobra se explode, causando uma grande destruição
destruição. E graças ao milagre divino do roteiro, o Saizou acorda sem nenhum dano, estando agora em um grande buraco. A Izanami encontra o Saizou e diante dele, ela revela o seu grande desejo de ficar para sempre perto dele, já que para ela, o Saizou é a luz que salvou a sua vida e por isso, ela acredita que os dois deveriam viver para sempre juntos. Em resposta, o Saizou diz que ela está gorda e que mesmo que ela use um acessório trevoso, ela ainda não é gótica o suficiente para que ele se apaixone por ela. Ele revela que é o homem mais emo do mundo e uma pessoa tão brilhante e cheia de luz nunca poderia ficar ao lado de alguém como ele. Ele diz que não é uma boa pessoa e que ficar ao lado dele fará com que ela só sinta depressão. Em resposta, a Izanami diz que nunca teve parentes de verdade e que ao nascer, ela foi largada em frente ao templo de Izumo. A Izanami diz que somente o sacerdote chegou a se importar com ela e a proteger, mas agora ele está morto e o Saizou é a única pessoa que pode cuidar dela. O Saizou diz que ela deve ter algum tipo de problema mental, mas que isso ainda não é o bastante para fazê-lo gostar dela. Ele resolve apagar a fogueira que ele havia feito para preservar os recursos, porém a Izanami percebe que a fumaça estava indo em uma direção específica e vendo isso, o Saizou percebe que deve ter uma saída ali por perto, mas para a encontrar ele teria que cortar as rochas, porém caso ele erre, as rochas iriam esmagar os dois. A Izanami diz que não se preocupa com isso, revelando que confia totalmente nas habilidades do Saizou. Ao ouvir isso, o Saizou usa sua habilidade para finalmente destruir as rochas e graças a isso os dois conseguem sair. Ao sair, o Saizou percebe que a vila está sendo atacada. Na vila, todos estão desesperados, enquanto Sanada tenta fazer com que todos fujam em segurança. O Sarutobi enfrenta uma mulher que possui a habilidade de controlar as cobras gigantes e no meio de uma troca de ataques, o Sarutobi é envenenado no olho. Para piorar, uma cobra gigante surge por trás dele, mas do nada, essa cobra é congelada. A Anastasia então aparece, revelando que agora a luta será de 2 contra 1. Porém, o Sarutobi a impede e diz que essa é a luta dele. Em resposta, a mulher que controla as cobras revela que o seu objetivo é apenas distraí-los. E ao saber disso, o Sarutobi vence ela facilmente e em seguida diz que ela não vai sair viva dali. Na vila de Ueda, a Izanami é atacada por um ninja e ao ver a máscara desse ninja, ela reconhece o ninja como sendo o homem que assassinou todos os sacerdotes no templo de Izumo. O ninja então se apresenta como Hattori Hanzou e diz que o seu objetivo é sequestrar a Izanami para o chefe dele. Porém, o Saizou surge nesse momento, dizendo que infelizmente ele não pode deixar que isso aconteça. A Izanami rapidamente diz ao Saizou que o Hattori é um ninja extremamente forte. No entanto, para o Saizou não existe ninguém mais forte que ele. Ao escutar isso, o Hattori rapidamente avança sobre ele. Ele acerta um ataque no Saizou e pensa já ter ganho a batalha. Porém, o que ele acertou foi apenas uma ilusão. O Saizou aproveita essa chance para tentar atacar o seu inimigo por trás. No entanto, o Hattori consegue se defender facilmente e também contra-ataca, conseguindo deixar um corte no rosto do Saizou. Infelizmente, o Saizou ainda está ferido da sua última luta com a cobra e por isso, ele precisa acabar com essa luta rapidamente. Ele ativa sua espada única e em seguida, joga diversas kunais invisíveis no Hattori. Seu objetivo é acabar com a luta de uma só vez, mas o Hattori apenas defende os seus ataques sem dificuldade alguma e pergunta se o Saizou é realmente forte como diziam os rumores, já que até agora ele estava apenas dançando e rebolando na sua frente, sendo mais fraco do que as mulheres de um cabaré. Ele diz que segundo os rumores, o Saizou era habilidoso ao ponto de ninguém conseguir acertar um golpe nele, e por ter tal habilidade, ele recebeu diversos títulos. Dito isso, o Hattori parte para cima do Saizou e facilmente o imobiliza. Para piorar, o Hattori usa uma habilidade especial para causar diversos golpes no Saizou. Nesse momento, o Saizou vê a Izanami caída no chão, após ela ter tomado um golpe do Hattori. Nesse momento, ele se lembra das falas da Izanami sobre ele ser a luz dela, mesmo ele se achando a pura escuridão. Isso, de certa forma, o motiva. Então, ele joga uma kunai no Hattori e promete mostrar para ele a sua verdadeira força. O Hattori avança para o matar logo de uma vez, porém o Saizou usa uma ilusão e corta o Hattori facilmente. Nesse momento, o Sarutobi e a Anastasia chegam e por isso, o Hattori decide fugir. No dia seguinte, o Sanada revela que diversas pessoas foram feridas pelo ataque do Hattori. Ele também diz que o chefe do Hattori se chama Ieyasu. Dito isso, Sanada agradece o Saizou por ter salvo a Izanami. Ele pede para que o Saizou leve a Izanami até Izumo para realizar uma certa missão, e em resposta, o Saizou chama o Sanada de burro e diz que fazer isso seria o mesmo que entregar a Izanami de bandeja para o Ieyasu. Ao ouvir isso, um homem chamado Kakei fica furioso com o Saizou por ele estar falando assim com seu amado mestre, mas o Saizou o ignora totalmente e por isso, o Kakei revela que é um samurai que serve ao Sanada e que ele foi até Izumo investigar o ataque do Hattori. O Sanada então explica que os inimigos que estão atualmente em Izumo nem mesmo sabem qual é o verdadeiro artefato que eles procuram. O Sanada acredita que o Saizou deveria ir até Izumo com a Izanami e expulsar todos
todos esses inimigos de lá para sempre. O Saizou diz que provavelmente a Izanami não vai aceitar isso, porém a Izanami surge nesse momento e revela que está pronta para tudo, desde que ela fique ao lado dele. Após tudo ser decidido, o grupo se prepara para viajar e, sabendo dos perigos que a Izanami poderia passar, o Sarutobi entrega uma coruja para ajudar. E vendo isso acontecer, o Sanada diz que o Sarutobi estava apaixonado. E isso só prova ser a verdade, pois o Sarutobi fica extremamente envergonhado e foge. O Saizou então pergunta se é realmente preciso que o Kakei vá junto com ele. E em resposta, o Sanada diz que o Kakei é um dos melhores quando o assunto se trata de matar e também de entrar em outras vilas. A Izanami fica extremamente chocada ao ouvir isso. Afinal de contas, ela queria ficar sozinha com o Saizou. Depois disso, os três começam a viagem e no caminho, o Kakei fica extremamente estressado com o fato da Izanami estar toda apaixonada pelo Saizou. Ele também reclama dela estar usando uma roupa extremamente vulgar, mas a Izanami diz que a roupa da Anastasia era muito mais vulgar e que se ela não apelar, o vídeo do Batman não vai dar visualização e ela também não vai conquistar o Saizou. Depois disso, durante a noite, todo o grupo vai acampar e por estar muito tarde, o Saizou diz que ele vai dormir primeiro e depois ele vai alterar o turno de vigia com o Kakei. Ao ouvir isso, a Izanami diz que vai dormir junto do Saizou e vendo uma situação extremamente constrangedora, o Kakei puxa o Saizou para longe e diz ter finalmente entendido que a Izanami era a esposa dele. Porém, o Saizou nega e diz que essa mulher não faz o tipo dele. Não só isso, mas ele também diz ao Kakei que a Izanami é uma garota que viveu por muito tempo em um templo e por isso ela não sabe como funciona o mundo real. É exatamente por esse motivo que ela se comporta daquela forma inocente. E é isso que ele odeia nela, pois ele quer na verdade uma garota amargurada que sofreu, foi traída, não teve pai e está pronta para acabar com a sanidade mental dele. E a Izanami é o completo oposto disso. Agora, sozinho com o Saizou, o Kakei se pergunta se o Sanada havia recrutado a Izanami como um dos 10 heróis que ele quer para salvar o mundo. Ele explica que até agora, os heróis eram o Hokuro, a Anastasia e o Sarutobi. Porém, agora o Saizou e a Izanami também fazem parte desse grupo de heróis. E apesar de reconhecer a força do Saizou, o Kakei não entendia o motivo da Izanami ter sido recrutada. E ao escutar isso, o Saizou se lembra do grande poder que a Izanami possui, mas mesmo assim ele decide não contar isso ao Kakei, pois ele não gosta de fofocas. No dia seguinte, o grupo continua sua caminhada pela estrada, e ver essa estrada tão vazia faz o Saizou se perguntar se algo de perigoso havia acontecido. Do nada, a Izanami encontra uma mulher caída e ferida. Preocupada, ela pede para que o Saizou a ajude, e quando o Saizou vai ajudar essa mulher a se levantar, a mulher faz algum tipo de truque que ninguém percebe. Depois disso, eles continuam com seu percurso e ao chegar em uma ponte, o Kakei fica morrendo de medo de morrer. Do nada, uma ventania sem sentido começa, e se aproveitando de toda essa situação, a mulher ferida pega a Izanami. A mulher então revela ser um homem chamado Yuri Kamazuki. O Yuri então conta que impregnou o corpo do Saizou com uma magia de vento e por isso o Saizou não iria conseguir se livrar da ventania tão fácil. O Yuri fala para os seus capangas que eles poderiam fazer o que quiserem com o corpo da Izanami. Porém, o Kakei começa a matar todos os capangas um por um usando o rifle dele, um ótimo samurai. O Yuri então resolve usar as foices para contra-atacar e inutilizar totalmente o rifle do Kakei. No entanto, o Saizou saca a espada dele nesse momento, de alguma forma cancelando a magia que o cercava. Ele então inicia uma batalha com o Yuri. No entanto, o Yuri consegue usar uma técnica cortante para cortar a ponte e jogar o Saizou até o fundo do mar. O Kakei diz que a Izanami estava em perigo e por isso os dois correm rapidamente para salvar ela das mãos do Yuri. Já a Izanami pergunta o motivo do Yuri estar fazendo tudo aquilo e pergunta se o que ele quer é dinheiro. Em resposta, o Yuri diz que apenas queria se divertir e começa a se perguntar se o Saizou ficaria muito irritado caso a Izanami morresse na frente dele. Ao ouvir isso, a Izanami diz que o Yuri não passava de um mero psicopata e que o Saizou venceria facilmente uma pessoa igual a ele. Furioso, o Yuri começa a atacar a Izanami, dizendo que o Saizou deve chegar em breve e se ele não chegar, ela vai morrer ali sozinha. Nesse momento, o Saizou e o Kakei chegam e ao ver a Izanami pendurada em uma árvore, o Saizou usa toda a sua habilidade como ninja para escalar a montanha que faltava. Enquanto ele faz isso, o Sarutobi está sozinho, refletindo, quando do nada, a Anastasia joga uma kunai nele. Ela diz ter percebido que o Sarutobi está preocupado com a Izanami. Porém, o Sarutobi diz que ele não tem com o que se preocupar, pois apesar de não gostar do Saizou, ele foi obrigado a reconhecer a força dele. Ao ouvir isso, a Anastasia diz que confiar nos outros não é algo muito bom, já que a qualquer momento essa pessoa poderia lhe trair. Do outro lado da tela, o Saizou finalmente chega até o topo da montanha e após dar um salto gigante, ele se prepara para atacar o Yuri. Porém, o Yuri usa sua habilidade de vento para jogar o Saizou até o chão novamente. O Yuri pensa que o Saizou morreu com esse ataque, no entanto, o Saizou surge de novo e desta vez ele consegue chegar até o Yuri sem ser derrubado. Os dois então começam uma luta intensa, onde o
Saizou acerta um golpe certeiro no Yuri. Ferido, o Yuri diz que amava essa sensação de perder sangue e diz saber que o Saizou é um assassino que havia matado diversas pessoas e por isso ele acredita que o Saizou deveria continuar matando, ao invés de ficar se preocupando com uma mulher frágil como a Izanami. Porém, o Saizou diz que não está aceitando opiniões de ninguém sobre sua vida. Ele então ativa sua espada mágica e usa um ataque de luz instantânea. O Yuri pensa ter se defendido desse ataque, porém a arma dele é totalmente destruída pelo ataque do Saizou. Não só isso, mas ele também recebe diversos ferimentos. Agora, caído no chão diante do Saizou, o Yuri diz que o maior instinto assassino que ele já presenciou foi o do Saizou, e que nos olhos desse grande assassino não existia nada além do pensamento de matar pessoas. Nesse instante, o Saizou se prepara para acabar com a vida do Yuri, pois o que ele mais ama na sua vida são mulheres, não Izanami, mulheres de verdade. No entanto, a Izanami se joga na frente e pede para que o Saizou não mate esse homem. Ela fala que matar alguém que já havia perdido e aceitado sua derrota não é algo digno, e após ouvir essas lindas palavras, o Saizou acaba ficando com preguiça de matar o Yuri. Isso enche o Yuri de ódio, e ele pede para que o Saizou o mate logo, pois ele não pode aceitar tal humilhação. No entanto, o Saizou ignora completamente e vai embora junto da Izanami e do Kakei. Após tudo isso, o Kakei diz que apesar do Saizou ter salvo a vida da Izanami novamente, quem realmente salvou o Saizou foi a Izanami, no exato momento em que ela interrompeu que ele matasse mais uma pessoa. Já na vila de Ueda, o Sanada termina um relatório sobre o templo de Izumo, e após ler esse relatório, ele chega à conclusão de que ele precisa agir rapidamente. Porém, ninguém poderia saber dessas informações e por isso, ele pede para o Rokuro usar uma magia capaz de absorver as palavras contidas no relatório. No meio da floresta, o governante de outra vila, chamado Masamune, conta ao seu servo que eles deveriam ir o mais depressa possível, já que o rumor sobre a sacerdotisa de Izanami ter fugido já havia sido espalhado e por isso, os guerreiros do Ieyasu poderiam sequestrar ela. O Masamune revela que todos querem a Izanami por ela ter fragmentos dos deuses antigos. O Masamune também mostra interesse em obter esse artefato. Ele diz que ao possuir esse artefato, ele iria inverter o jogo entre os governantes do mundo. O Saizou, junto da Izanami e do Kakei, finalmente chegam no templo de Izumo. E lá o Saizou fica perplexo com o fato do templo estar totalmente em ruínas. Ao escutar isso, a Izanami fica triste, porém ela disfarça e finge estar animada por um momento. Mas ao chegar bem perto do templo, ela sai correndo. E entendendo os sentimentos dela, o Kakei pede para que o Saizou a conforte. E enquanto vê as destruições feitas pelo Hattori, a Izanami se lembra de como era o templo de Izumo antigamente. E no momento em que o Saizou chega, a Izanami não resiste e começa a chorar. Vendo isso, o Saizou joga um pano na cara da Izanami. Tudo isso para que ela possa chorar bastante, sem se envergonhar disso. Agora, em Ueda, o Sanada explica ao Rokuro que a Izanami já deve ter chegado em Izumo, e que provavelmente em Izumo existe algo que somente a Izanami pode encontrar. O Sanada conta que além disso, o Saizou provavelmente vai encontrar alguma pessoa nova nessa jornada, e só de saber disso, o Sanada fica extremamente animado. Agora, a Izanami pergunta o motivo do Ieyasu ter atacado logo Izumo, que sempre foi pacífico. O Saizou a responde, dizendo que encontrar a resposta para isso era uma das missões dele, e que ao fazer isso, eles poderiam dar um conforto para as pessoas que morreram em Izumo. Escutando isso, a Izanami se joga no Saizou, e o agradece por ele estar confortando ela nesse momento tão difícil. Porém, os dois escutam um barulho de tiro, e ao verificar, o Saizou percebe que foi o Kakei quem efetuou o disparo, e eu pergunto o motivo pelo qual ele fez isso. O Kakei então diz que ele apenas queria informar que não havia encontrado informação alguma sobre Izumo, já que estava tudo em chamas. No entanto, o Saizou percebe que existe um pilar, que não tem nenhuma marca de queimadura. O Saizou decide subir até esse pilar, e olhando de cima, ele percebe que no meio de Izumo existia um círculo estranho. Ele então mostra esse círculo ao Kakei, e olhando bem, ele percebe que se tratava de um tipo de quebra-cabeça. O Kakei então tenta mover o quebra-cabeça para o resolver, porém ele não consegue mover nada. Ao observar o desenho do quebra-cabeça, a Izanami sente que ela já o resolveu antes, e por isso ela pede permissão do Saizou para tentar resolver. Com a permissão dada, a Izanami inicia e magicamente ela entende facilmente como resolver esse quebra-cabeça extremamente difícil. Feito isso, uma luz brilhante surge e um túnel para uma passagem subterrânea surge. E enquanto desciam esse túnel, o Kakei explica que existe uma teoria sobre uma escadaria em Izumo que levaria as pessoas para o céu. Porém, vendo o ambiente para onde eles estavam indo, o Kakei diz que essa escadaria parece estar os levando para o inferno. Os três finalmente chegam até o final do túnel e lá se deparam com apenas uma parede cheia de escrituras. Porém, essas escrituras estavam na língua antiga de Izumo, e nem mesmo a Izanami consegue reconhecer o significado dessas palavras. De repente, o Hattori surge junto da controladora de cobras, e diante da Izanami, ele diz estar atrás do poder divino que está
está dentro dela. Ao ouvir isso, a Izanami se lembra de uma conversa com o sacerdote, onde ele diz que o acessório dela se chamava Kushi Mitama, uma peça divina. Isso faz todos perceberem que o item sagrado sempre esteve com a Izanami. Para piorar, diversas cobras cercam o Saizou e o Kakei. A mulher que controla as cobras se chama Okatsu, e ela promete lidar com o Kakei. E para fazer isso, a Okatsu cria uma espécie de esfera de cobras para prender o Kakei. Feito isso, Hattori tenta atacar a Izanami, porém o Saizou consegue segurar ela. No entanto, a Izanami está completamente desolada por agora saber que foi o grampo dela que causou todas as mortes no templo de Izumo. O Saizou, cheio de ódio, parte para uma batalha intensa com o Hattori, e já no início da batalha ele recebe um golpe brutal do Hattori, porém ele devolve na mesma moeda, atacando o Hattori no rosto, e com raiva disso, o Hattori decide apelar ainda mais, o atacando freneticamente. Enquanto isso, o Kakei fica totalmente imobilizado pela Okatsu. Ela monta em cima dele, revelando que irá fazer diversas coisas obscenas com o corpo dele. Infelizmente, do lado do Saizou, ele não está enfrentando uma mulher, e sim um homem muito furioso que acaba o derrotando. Porém, o Saizou resolve se levantar mais uma vez, dizendo que se for para morrer, ele irá morrer com o orgulho de um ninja. Nesse instante, uma rajada de vento poderosa joga o Hattori para trás e quebra completamente o feitiço da Okatsu. O Yuri então surge e diz que somente ele pode lutar contra o Saizou, já que o Saizou era o único capaz de o satisfazer em uma luta. Ao ouvir isso, o Hattori diz que o Yuri não passava de um pervertido, e os dois então começam a lutar. Porém, o Yuri perde facilmente, e vendo isso, o Saizou propõe um acordo entre os dois, e em troca, o Saizou promete satisfazer o Yuri a qualquer momento, mas ele deixa claro que só gosta de mulheres, por isso ele só pode o satisfazer lutando contra ele. Isso deixa o Yuri coradinho. Ele aceita o acordo, parecendo que ele vai fazer coisas erradas com o Saizou, mas na verdade ele só quer lutar mesmo. Já o Kakei consegue contra-atacar a Okatsu, porém ela consegue imobilizar ele novamente, e sem mais nenhuma alternativa, o Kakei usa sua arma para dar um tiro que atravessa o seu próprio corpo, e consequentemente acerta em cheio a Okatsu. Agora, junto do Yuri, o Saizou consegue abrir uma abertura na defesa do Hattori, e utilizando uma técnica especial de corte instantâneo, o Saizou finalmente vence o Hattori. Depois disso, todos agora estão feridos e tristes. A Izanami pede desculpas por eles estarem se ferindo por culpa dela, e diz que os sacerdotes só morreram por ela ser a portadora do Kushi Mitama. Porém, o Saizou explica que nem ela sabia sobre isso, e que tudo isso não era culpa dela, e sim do Ieyasu, que cometeu aquela crueldade matando todos. De repente, o Masamune surge em um cavalo para pegar a Izanami, e enquanto fazia isso, ele rapidamente disse que estava ansioso para descobrir a reação do Sanada ao descobrir que ele havia sequestrado a Izanami, a portadora do Kushi Mitama, e estando completamente ferido, Saizou não pode fazer nada. Então ele apenas grita. Agora, em um flashback, o Saizou se lembra de quando ele estava treinando com seu amigo de infância. Esse amigo contou ao Saizou que havia arrumado um mestre para servir, e por isso eles iriam acabar se separando em seus caminhos. Porém, não bastou muito tempo, e esse amigo do Saizou morreu. E mesmo que ele tenha morrido para salvar o mestre dele, esse mestre apenas descartou o corpo dele na água e sequer sentiu falta dele. Ao ver isso, o Saizou ficou furioso, e por isso ele decidiu que iria viver uma vida onde ele matava qualquer um que estivesse no caminho dele, e que ele nunca serviria a mestre algum. Após isso, o Saizou finalmente acorda, e antes mesmo que o Kakei pudesse falar alguma coisa, o Saizou se levanta, dizendo que a partir de agora ele iria agir sozinho e não queria mais a ajuda do Kakei. O Yuri também surge nesse momento e propõe uma luta, porém o Kakei responde dizendo que o Saizou apenas estava com raiva por ter sido fraco demais e permitir que a Izanami fosse sequestrada. No entanto, ele não pretende impedir o Saizou, ele apenas vai reportar a traição dele para o Sanada. Enquanto isso, em Ueda, o Sanada começa a se perguntar o motivo de até agora não ter recebido uma mensagem do Kakei. O Hokuro não acredita que eles tenham tido algum tipo de problema, porém a coruja que o Sarutobi havia deixado com a Izanami surge nesse momento, e ao ver a carta, o Sanada rapidamente forma um grupo para que eles possam resgatar a Izanami. Na vila inimiga, o Masamune conta a Izanami que ele iria ajudar ela com qualquer coisa, porém ele não permitiria que ela voltasse para Ueda, já que agora ela pertencia à vila de Oshu. Sozinha, a Izanami começa a gerar uma onda de energia que destrói completamente uma planta, e vendo isso acontecer, um nobre pergunta o que era aquilo que a Izanami tinha em posse, e o Masamune explica que há muitos anos atrás, a humanidade queria prosperar sem depender dos deuses, e por isso, a humanidade criou 5 fragmentos, que foram consequentemente chamados de Mitamas. Cada fragmento tinha um poder surreal, e com um sorriso maligno, o Masamune explica que iria pegar todos esses Mitamas para ele, e criar um novo mundo, onde ele seria o deus. A Anastasia e o Sarutobi chegam perto da vila de Oshu, porém diversos ninjas surgem para impedi-los, e por isso a Anastasia e o Sarutobi contra-atacam violentamente. Rapidamente, o Sarutobi chega na sala da Izanami, e conta que em breve, o grupo do Saizou iria
chegar. Em resposta, a Izanami explica que ela não voltaria mais para Ueda, já que por causa dela diversas pessoas estavam morrendo e se ferindo. Ouvir isso deixa o Sarutobi totalmente triste, e em uma cela Anastasia estava se fingindo de prisioneira e mata todos os bandidos. Já o Sarutobi, após saber dessa informação, apenas diz que o fato da Izanami não querer voltar é algo triste, porém as ordens do Sanada são absolutas e por isso ele precisa resgatar de qualquer forma. Já Anastasia entra no quarto da Izanami e ao ver a Anastasia machucada, a Izanami começa a chorar e diz novamente que ela é um atraso na vida dos outros. Porém, Anastasia humilha completamente a Izanami e diz que ela está apenas sendo covarde e que caso ela não mude, ela continuaria machucando as pessoas. A Izanami fica desolada ao ouvir isso. E então Anastasia fala um pouco mais leve com ela, dizendo que nesse mundo existem pessoas que confiam nela e por isso ela deveria ser um pilar de apoio para todos. E escutando tais palavras e vendo que o Sarutobi e a Anastasia querem apenas o seu bem, a Izanami finalmente se levanta. Ela diz que vai tentar ser forte, mas ela não pode garantir nada. Depois disso, o grupo deles finalmente chegam à vila de Ueda e após ser confortada pelo Sanada, a Izanami vai ao encontro do Saizou, que tinha acabado de chegar. Porém, ao chegar perto, o Saizou vai embora sem falar nada com a Izanami. E vendo o Yuri, o Sanada pede para conversar a sós com ele. Em uma sala fechada, o Sanada diz que o Yuri infelizmente não vai poder brigar com o Saizou no momento. E só de ouvir isso, o Yuri tenta matar o Sanada. Porém, o Sanada explica que alguém como Yuri iria se satisfazer muito servindo a ele. E por algum motivo, ao ouvir isso, o Yuri fica corado e promete ajudar o Sanada. Agora o Saizou está sozinho em seu quarto e ao receber uma visita da Izanami, ele a ignora completamente. A Izanami não para de falar e por isso o Saizou sai do quarto dele e manda a Izanami calar sua boca. De longe, o Sarutobi vê tudo isso acontecer e quando o Saizou fica finalmente sozinho, o Sarutobi o ataca com uma cabeçada e joga ele no rio. O Sarutobi então começa a falar que o Saizou não consegue reconhecer as fraquezas dele e que tudo que ele deveria fazer era entregar a vida dele para servir outra pessoa. Porém, o Saizou diz que o Sarutobi não entendia nada e por conta disso os dois continuam a lutar. O Sarutobi acaba vencendo e então ele estende sua mão para o Saizou se reerguer e ao ver isso acontecer, o Sanada diz que nunca viu o Sarutobi ajudar tanto uma pessoa. Enquanto isso acontecia, a Izanami estava correndo em direção ao Saizou e ao encontrá-lo, ela diz que fará tudo por ele e por isso ele deveria se animar novamente. E isso de certa forma acaba resolvendo as coisas. E depois de tanto drama, o Sanada inicia uma reunião para obter as informações que todos têm. No entanto, o Kakei explica que eles não conseguiram pegar as frases que estavam escritas na parede do templo de Izumo. O Sanada então pede para o Hokuro usar a habilidade dele, porém ele tampa a visão para que ninguém além do Saizou pudesse ver o olho mágico do Hokuro. Feito isso, o Sanada manda todo mundo sair da sala e conversando sozinho com o Hokuro, o Sanada diz que essa profecia era algo muito tenebroso e que apesar de tudo, ele ainda pretende apostar suas fichas no Saizou. Dias depois de tudo isso, o quarto do Sanada está vazio e por conta disso, todos pensam que ele foi atacado ou sequestrado. No entanto, o Sarutobi aparece e revela que o Sanada apenas tinha ido para uma fonte termal com o Hokuro e que por ser um dia tranquilo, todos eles deveriam ir também. Dessa forma, o grupo vai e vendo que todo mundo se separou, o Saizou fica se perguntando aonde estava a Izanami. Do nada, o Kakei é jogado para fora de uma parede e cai no chão. O Kakei então explica que isso era por conta de um homem vestido de Buda, que não quis pagar a comida do restaurante. Do nada, um homem gigante sai do buraco da parede e diz que por ser um homem religioso, ele não tinha que pagar comida nenhuma. Esse homem então se apresenta como Sekai e diz estar à procura da irmã dele. Rindo, o Saizou diz que a irmã dele provavelmente deveria ser uma gigante igual a ele e que não existia uma mulher assim naquele lugar. O Sekai somente aceita essas palavras e vai embora, caminhando. Porém, o Kakei explica que o Sekai não poderia ir embora até terminar de arrumar a parede e pagar pelo que ele comeu de graça. Furioso, o Kakei saca uma arma e diz que está disposto a lhe dar uma lição severa, caso ele não pague pela comida e pelos danos que ele causou. Porém, o Sekai segura a arma do Kakei e com muita facilidade ele o amassa de porrada e esse grande nível de poder assusta até mesmo o Saizou. Ele percebe o momento em que o Sekai iria acertar um golpe certeiro no Kakei. Então Saizou sai correndo e o segura, mas o Sekai é tão poderoso que o simples vento causado pelo punho dele destrói uma parede. Em resposta a isso, Saizou diz que aquilo era um exagero e por isso ele parte para cima do Sekai com algumas adagas. Porém, as adagas não conseguem passar pelo corpo blindado dele. Por conta disso, Saizou resolve enfrentar ele em uma batalha corpo a corpo. Porém, o Sekai se sobressai e nesse instante, o Yuri chega e usa a corrente para prender a arma do Sekai. Mas acontece que o Sekai é muito mais forte e com um simples movimento, ele consegue puxar o Yuri facilmente. Por sorte, o Sarutobi chega nesse momento e livra o Yuri de acabar morrendo nas mãos do Sekai. E agora, se vendo completamente encurralado, o Sekai chega a uma conclusão de que isso era
um teste de Deus para ele. A Anastasia surge nesse momento e, vendo como o Sekai era um completo esquisito, ela diz que não vai participar dessa luta e por isso somente o Sarutobi, o Saizou e o Yuri vão para cima do Sekai. Nesse momento, Sanada chega no local da briga e, ao ver como o Saizou estava comandando o Yuri e o Sarutobi, o Sanada rapidamente percebe que o Saizou é alguém capaz de se tornar o líder dos seus guerreiros. O Saizou então utiliza um golpe combinado para render o Sekai, quando de repente a Izanami chega e, vendo o rosto dela, o Sekai diz que a Izanami era a irmã por quem tanto ele procurava. O Sekai tenta abraçar a Izanami, mas ela o chama de pervertido e se esconde dele. No entanto, o Saizou aproveita a situação e faz a Izanami convencer o Sekai de conversar todo o dano que ele causou na vila, tudo em troca dele poder se explicar ao Sanada e a Izanami. Obviamente, o Sekai aceita e, após terminar o serviço, ele explica não ser um irmão sanguíneo, e sim um órfão do templo, assim como a Izanami. Porém, ele viajou 10 anos para uma missão de descobrir as verdades sobre o mundo, e para confirmar que a Izanami conhecia ele, o Sekai mostra uma imagem dele de 10 anos atrás, e ver aquela imagem deixa a Izanami perplexa pela mudança do Sekai. Com tudo resolvido, o Sanada recruta o Sekai para fazer parte da equipe. Porém, do lado de fora da sala, a Anastasia junto dos outros dizem que o Sekai era extremamente forte e por isso eles deveriam bater nele para que ele saiba o seu lugar. Mais tarde, todos resolvem relaxar nas fontes termais e, vendo o Yuri, o Saizou o pergunta se ele pode entrar em um local masculino. O Sanada pede para que o Saizou fique quieto, já que agora seria o momento perfeito para saber se o Yuri era realmente um homem ou uma mulher. No entanto, o Yuri fica com vergonha e por isso ele decide sair para tomar banho em outro local, sozinho. O Sanada diz que o Kakei havia ido embora para passear em outro local e consertar a arma que ele havia perdido. Já do outro lado, na parte feminina das fontes termais, a Izanami percebe que as marcas cinzas que apareceram quando ela usou o poder Mitama haviam sumido. Ela fica um pouco aliviada, porém, ao ver a Anastasia, a Izanami começa a se morder de ciúmes pelo corpo belo que ela possui. Do nada, o Sanada aparece e faz a Anastasia entrar em pânico. Para piorar, o Sekai também aparece e, com raiva, a Anastasia usa a magia de gelo dela para congelar os dois e as fontes. Com a fonte congelada, o Saizou decide sair e pegar um pouco de ar. No caminho, ele se depara com o Yuri e, vendo que o Yuri havia tomado um banho gelado, o Saizou coloca a mão na cabeça e fala para ele se secar e se cuidar. O Yuri fica totalmente encantado com tal atitude e, sem entender o motivo do coração dele estar acelerado, ele sai correndo e se pergunta se o motivo de só pensar no Saizou o deixa todo molhado. De repente, ele acha um bichinho, no qual ele fica fazendo cafuné e logo em seguida ele abraça esse bicho como se fosse o matar. O Yuri diz que sempre gostou do sentimento de lutar com o Saizou. No entanto, dessa vez era diferente e por algum motivo ele estava sentindo algo único pelo Saizou. Do nada, o Sarutobi pede para o Yuri devolver o animal dele, mas o Yuri diz que ele iria matar esse bicho para fazer um cachecol e por isso o Sarutobi grita dizendo que ele nunca deixaria isso acontecer. Um tempo depois, o Sanada chega à conclusão de que finalmente está na hora dele ir ver o Masamune. Sendo assim, o Sanada ordena que o Saizou, a Izanami e o Hokuro fossem na grande reunião dos grandes líderes que haveria. No caminho, o Sanada diz que o resto do grupo provavelmente estava causando confusão em Ueda, porém o assunto que ele tinha para resolver era extremamente importante e por isso ele não poderia se preocupar com essas coisas. O Sanada diz ao Saizou que nesse encontro estariam diversos líderes importantes e provavelmente o Masamune também estaria lá para tentar causar uma grande confusão. Em um outro local, Masamune conta aos servos e colegas que fará tudo para prejudicar o Sanada, porém ele não pretende deixar o Ieyasu ficar com a Izanagi e por isso ele iria agir pelas sombras, pegando a Izanami no melhor momento possível. Mais tarde, o grupo do Sanada chega a um restaurante para almoçar e depois de fazerem a sua refeição, uma criança aparece e informa que o Sanada deve ir até uma floresta, caso ele queira chegar no encontro dos líderes, já que por algum motivo desconhecido, o outro acesso havia sido bloqueado. O Sanada agradece a essa pequena criatura e promete que seguirá o caminho pela floresta, e para recompensar a pequena criatura, a Izanami entrega um pirulito a ele. No entanto, antes de ir embora, o Saizou percebe que havia um cheiro forte de pólvora saindo daquele garoto. Dentro da floresta, o Saizou diz que a Izanami sempre dormia em lugares perigosos e que isso era muito perigoso, porém o Sanada diz que a floresta estava pacífica e que aparentemente não havia ninguém seguindo eles. De repente, uma bomba explode no céu e os cavalos de todos ficam agitados. Nesse momento, Hokuro é quase atingido por uma armadilha, porém o Saizou consegue salvá-lo. Rapidamente, uma armadilha de pedras gigantes é acionada e ela está prestes a cair em cima da Izanami. Porém, o Sekai surge nesse momento e destrói as rochas usando um bastão metálico. No entanto, uma pessoa misteriosa atira no cavalo da Izanami e por isso esse cavalo começa
começa a correr de forma descontrolada. Rapidamente, o Saizou sai correndo para pegar a Izanami, porém ele aciona mais uma armadilha que joga diversas bombas na direção dele e da Izanami. Mas, por sorte, o Yuri surge nesse momento e joga as bombas para longe com magia de vento. Após todos estarem salvos, o garotinho responsável pelas bombas aparece. Ele revela que estava apenas testando a habilidade dos servos do Sanada e diz que após comprovar a força de todos, ele finalmente pode prosseguir com seu objetivo, que é entrar no exército do Sanada. O garoto então se apresenta como Benmaru e, reconhecendo as habilidades do Benmaru, o Sanada coloca ele em sua equipe. Porém, ele diz à pequena criatura que ela deveria ficar na floresta até que ele voltasse do encontro entre os líderes. E vendo que o Sekai e o Yuri não iriam desistir de participar, o Sanada acaba permitindo que eles vão. Dito isso, o Sanada parte a caminho do encontro e mais tarde, ele finalmente chega na vila destinada. Lá, ele diz ao Saizou que somente o Rokuro iria acompanhar ele na reunião. Ele também diz que eles devem evitar criar confusão com o Ieyasu. E com esse assunto resolvido, o Sanada finalmente chega na grande reunião e se encontra com os diversos líderes das vilas. Um deles, o Ishida, pergunta se o Sanada havia feito alguma coisa para essa reunião tão repentina acontecer. O Ishida então revela que o Ieyasu quer promover uma guerra e que faltava pouco para isso acontecer. Nesse instante, mais um colega do Sanada aparece e diz que o Ieyasu era um homem perigoso e que provavelmente planejava algo para aquele dia. Em resposta, o Sanada diz que não se importa com isso e revela que sabia que esse dia iria ser inusitado. Depois disso, a reunião finalmente começa, porém o Ieyasu diz que o Masamune ainda não havia chegado e por isso todos deveriam esperar. Porém, o Masamune chega nesse momento e ao ver o Sanada, o Masamune rapidamente saca uma espada e chama o Sanada para um duelo. O Rokuro tenta impedir, porém, o Sanada diz que um homem de verdade não pode recusar um duelo. E ao invés de usar uma espada, o Sanada promete usar apenas um leque. A batalha se inicia e todos ficam maravilhados com a maestria do Masamune em usar uma espada. No entanto, mesmo que ele seja muito habilidoso com seus ataques, o Masamune não consegue acertar um golpe sequer no Sanada. Todos começam a rir do Masamune, porém, o Sanada acaba sendo pego em um momento de distração. E nesse exato momento, o Masamune se prepara para o finalizar. Rapidamente, o Sanada usa os seus pés e joga a espada do seu inimigo para trás. E toda essa batalha ocorreu de acordo com seus planos, fazendo com que a espada do Masamune quase matasse o Ieyasu. Mais tarde, o Ishida diz que o Ieyasu fez uma cara patética naquele momento e que todos os líderes deveriam se lembrar daquela cena. No entanto, mais um dos servos do Ieyasu surge nesse momento e diz que o Sanada deveria participar de uma reunião para falar sobre a atitude dele no duelo. Ao escutar isso, o Ishida diz que tinham armado para o Sanada e que provavelmente iriam obrigar ele a cometer suicídio por conta disso. E vendo estar em uma condição muito ruim, o Sanada resolve fugir ao invés de se apresentar em qualquer reunião. Infelizmente, ele planejou muito, mas no fim tudo se voltou contra ele. Obviamente, os homens do Ieyasu começam a perseguir o Sanada, porém o Yuri usa sua magia para jogar todos para longe. O Sekai então quebra a ponte que permitia a passagem dos soldados do Ieyasu, e vendo isso acontecer, o Sanada começa a rir, dizendo que estava ansioso para saber dos próximos passos do Ieyasu. Agora, diante do Ieyasu, o Masamune diz que todos estavam rindo da cara dele, e para vingá-lo e fazer com que todos parem de rir, o Masamune promete matar o Sanada, mas em troca o Ieyasu deveria ajudá-lo a aumentar o seu poder de território. Sem escolhas, o Ieyasu se vê obrigado a aceitar o que o Masamune pediu, e só de saber que finalmente poderia matar o Sanada, o Masamune abre um sorriso maligno em seu rosto. Então, no dia seguinte, o Masamune percebe que o Sanada estava tentando fugir para o território do Ishida. O Saizou, quando descobre que eles estão sendo perseguidos, pergunta para o Sanada o motivo de tudo isso estar acontecendo, e o Sanada explica que o Ieyasu armou uma cilada para ele. Ele achou que estava tudo sob controle. No entanto, ele cometeu um erro fatal ao fazer o Ieyasu ser humilhado na frente de todos. Por conta disso, diversos samurais estão caçando, tentando matar. O Saizou, acompanhado do Yuri, vão para cima desses samurais. Nesse instante, diversas bombas caem sobre os samurais, e o Benmaru aparece dizendo que já esperou o Sanada por muito tempo. E agora que ele finalmente apareceu, o Benmaru está pronto para receber ordens de eliminar seus inimigos. E apesar de ter se livrado dos samurais, o Sanada diz que provavelmente haveriam mais inimigos, e por isso ele ordena que o Saizou, acompanhado do Yuri, partam atrás dos samurais, enquanto ele avança com o restante do grupo. No caminho, o Saizou percebe que todas as passagens subterrâneas estavam fechadas, e por isso ele volta ao Sanada para contar que eles deveriam procurar por outra saída. E antes mesmo que o Sanada pudesse elaborar qualquer plano, o Masamune aparece e diz que a vida do Sanada irá acabar ali mesmo, e que o Kushi Mitama seria finalmente dele. Dito isso, o Masamune avança para o atacar, porém o Saizou é o primeiro a agir e atacar os samurais. Uma batalha intensa então começa enquanto todos fogem, porém ao chegar no fim da floresta, o Sanada percebe que não havia uma saída. Nesse momento,
dois ninjas do Masamune surgem, e ao verem a espada lendária do Saizou, eles o reconhecem como um assassino que já matou diversas pessoas a sangue frio. O Saizou então parte para cima deles, enquanto se lembra de todas as vezes que as pessoas disseram que ele era um assassino, sendo que ele apenas se defendeu e as pessoas morreram no processo. Ele pretendia se defender dessas pessoas também, as matando no processo. Porém, ele se lembra das palavras da Izanami e também das palavras do Sarutobi sobre ele precisar de um propósito em sua vida e de um líder. Ele então vence esses dois ninjas e diz aos dois que ele não é mais um assassino, já que agora ele é apenas o servo leal do Sanada. Nesse momento, mais samurais do Masamune aparecem e por isso o grupo do Saizou se vê obrigado a lutar novamente. E vendo o nível de força dos servos do Sanada, o Masamune diz que vai resolver isso sozinho e caminha para enfrentar o Sanada. Porém, um navio surge atrás do Sanada e por um momento, os próprios servos do Sanada chegam a acreditar que aquele era um navio do Masamune. No entanto, esse navio começa a atirar no Masamune e dentro desse navio surge o Kakei para salvar o Sanada do perigo. E dentro do navio, Kakei revela que ele estava no navio do homem chamado Jinpachi. Esse Jinpachi tenta flertar com o Yuri, porém o Yuri diz que é um homem, e isso faz o Jinpachi ficar extremamente decepcionado com o fato dele não ser uma linda mulher, e sim um homem com a bengala gigante. E depois dessa falha como homem, o Jinpachi se apresenta como o capitão daquele navio para o Sanada, e nos ouvidos do Kakei, ele diz que só havia salvado o Sanada porque ele acreditou que no grupo dele haveriam mulheres bonitas. A Izanami escuta isso e diz que ela é uma mulher, porém o Jinpachi diz que ela é apenas uma simples tábua, que não tem corpo nenhum e um rostinho de criança. Ao escutar isso, o Sekai se enfurece e ataca o Jinpachi, porém o Jinpachi consegue segurar facilmente o ataque do Sekai, mostrando ser extremamente forte. Em seguida, o Jinpachi dá um soco poderoso no Sekai, o que acaba o derrubando. Feito isso, o Jinpachi diz que ainda não aceitou o Sanada e os outros como seus tripulantes. O Saizou então se prepara para uma batalha, e quando o Jinpachi joga um barril na direção deles, o Saizou corta esse barril rapidamente, porém todos percebem que o que continha no barril era álcool. O Jinpachi então revela que a batalha seria para ver se o Sanada e os outros iriam aguentar beber iguais aos piratas do navio. Após ele revelar isso, todos ficam de acordo, exceto o Saizou, que fica extremamente decepcionado. Ele pretendia apanhar novamente, e no fim ficar falando que é o mais forte, sendo que ele só apanha. Enquanto isso, na vila de Ueda, a Anastasia pergunta ao Sarutobi o que aconteceria se alguém atacasse a vila de Ueda na ausência do Sanada. Porém, o Sarutobi diz que não aconteceria nada, e que ele estava ali para proteger a vila. Enquanto isso, no navio todos estão se divertindo, e vendo o Kakei, o Saizou pergunta o porquê dele estar naquele navio. Em resposta, o Kakei explica que o Jinpachi ofereceu uma arma para ele, porém ele tinha que recompensar o Jinpachi de alguma forma, e por isso ele estava trabalhando para ele. Sozinho com o Sanada, o Jinpachi diz que não entende como o Sanada é um líder de um grupo tão poderoso, sendo que ele vive se comportando como uma pessoa comum. Em resposta, o Sanada diz que apesar de ser um mestre, ele não tirava a liberdade de ninguém, porque ele acha que as pessoas só podem ser felizes se elas forem livres. Ele diz que todos o seguem por livre e espontânea vontade. Ao escutar isso, o Jinpachi diz que sempre pensou que a única liberdade era ser um pirata, porém ele estava disposto a seguir o Sanada por um tempo. E quando o barco chega em Ueda, o Saizou e a Izanami começam a perceber que cada vez mais a equipe do Sanada estava crescendo e que agora, finalmente, haviam os 10 heróis conhecidos como os Brave, que no caso é até mesmo o nome desse anime, Brave 10. No dia seguinte, o Sanada finalmente chega em Ueda, e ao ver os dois novos integrantes da equipe, o Sarutobi fica sem entender nada, porém ele fica rapidamente feliz ao ver a pantera do Jinpachi, e diante de Ueda, o Sanada diz que finalmente chegou a hora de mudar a história do mundo. Mais tarde, a Izanami chega no quarto dela, e em frente a Anastasia, a Izanami se desculpa por não ter trago nenhum presente consigo, porém a Anastasia diz que ela apenas quer saber das novidades, e do lado de fora, o Saizou fica extremamente feliz pela Izanami estar se divertindo com a Anastasia. Mais tarde, em seu quarto, o Sanada percebe que o Saizou estava o observando, e ao se revelar, o Saizou pergunta ao Sanada o que são na verdade os 10 bravos, e pede para que o Sanada o conte a verdade. O Sanada então resolve contar, mas antes de fazer isso, ele mostra um quadro com o Yin e o Yang. O Sanada então revela que existe uma profecia sobre os 10 elementos que irão controlar o mundo. Ele diz que esses 10 elementos eram os 10 bravos. O Sekai é a terra, o Kakei é o ferro, o Jinpachi é o trovão, o Benmaru é o fogo, o Yuri é o vento, o Sarutobi a grama, a Anastasia é o gelo e o Hokuro é a água. Enquanto isso, no quarto do Hokuro, a Anastasia o ataca sem nenhum motivo. Por sorte, ele consegue se desviar, e vendo isso, a Anastasia diz que quer o olho dele. Do outro lado da tela, o Saizou pergunta ao Sanada se ele representa a escuridão, porém o Sanada diz que ele é a luz, e que diferente do que ele pensa, a pessoa que tem o poder da escuridão é a Izanami. Após ele falar isso, a Anastasia ataca o Hokuro e finalmente o prende. É
Ela então se revela como uma traidora e tenta pegar o olho do Hokuro com uma adaga, mas o Hokuro diz que nunca vai permitir isso. Ele joga sua cabeça para frente, fazendo com que ela fure o olho sem querer. De repente, o Sarutobi entra na sala e vê a cena lamentável do Hokuro. Por conta disso, ele inicia uma batalha, mas acaba levando um chute que o joga para fora do quarto. O Hokuro então persegue a Anastasia, que está tentando fugir, mas por acabar parando ao lado de um rio, ele acaba sendo pego pela magia de gelo dela. Por sorte, o Saizou surge nesse exato momento e, vendo a Izanami, a Anastasia diz que não existiam coisas como amigos e família e que tudo na vida se trata apenas de matar ou morrer. Dito isso, a Izanami ataca o Sarutobi violentamente e logo em seguida se aproveita da neblina para fugir. Enquanto isso, Sanada entra no quarto do Hokuro e, ao ver o seu fiel servo ferido e com um olho perdido, o Sanada pede perdão e diz que isso aconteceu porque ele ordenou que o Hokuro protegesse o seu olho como se fosse sua própria vida. Ao escutar isso, o Hokuro começa a chorar e pede perdão por ter perdido a habilidade que o ajudava tanto. Em seguida, Anastasia resolve fugir pela floresta, porém ela se depara com o Saizou e, sabendo que ela é uma espiã, o Saizou diz que não pretende deixá-la sair com vida daquele lugar. Os dois iniciam uma batalha e, diferente do Sarutobi, o Saizou ataca com tudo e acerta um golpe em cheio na barriga dela. Em seguida, ele a joga no chão e, no momento em que Anastasia tenta usar a técnica de gelo dela, o Saizou utiliza uma de suas 1000 técnicas ninjas e a vence de uma vez. De longe, o Yuri observa tudo, porém a Anastasia reage rapidamente e usa sua magia mais poderosa para se livrar do Saizou. A cena então corta e vemos o Sarutobi pedindo desculpas por não ter conseguido prender a Anastasia, mas o Sanada diz que o Sarutobi havia feito tudo o que ele podia e que ele não precisava se cobrar por essa falha, pois todos eles são responsáveis. Dito isso, Sanada vai ao encontro do Saizou e, com os dois sozinhos, ele promete terminar de contar a história sobre os 10 heróis. Porém, o de empate surge nesse momento e, por ser um homem respeitado pelo Sanada, ele acaba tendo permissão para participar dessa reunião. Enquanto isso, a Izanami está em um quarto totalmente desolada por conta da traição da Anastasia. Porém, somente de se lembrar disso, o seu Kushi Mitama é ativado e ela quase perde o controle desse poder. Felizmente, o Sekai surge para tentar a confortar e, enquanto ele faz isso, o Sanada explica que a Izanami foi encontrada pelo templo de Izumo quando criança e sempre que ela chorava, uma sacerdotisa era morta. Por conta disso, o sacerdote acabou descobrindo sobre a existência do Kushi Mitama. O Sanada diz que, na verdade, o Kushi Mitama era a deusa da morte que quer destruir todo mundo. Ele diz que, na verdade, a Izanami era uma espécie de reencarnação dessa deusa. Ao escutar isso, o Saizou fica perplexo e tenta sair da sala para processar tudo o que acabou de ouvir. E é nesse momento que ele se depara com a Izanami. A cena corta e então alguns dias se passam. E sozinha, a Izanami se lembra do que ela havia escutado sobre ela ser a Kushi Mitama. E saber disso a deixa extremamente triste. Já em outro local, a Anastasia entra em uma sala com diversos ninjas. O líder desses ninjas diz que não importa quem irá governar o continente, já que ao obter a Kushi Mitama, eles iriam dominar o mundo inteiro. Dias depois disso, o Sarutobi começa a refletir sobre tudo o que estava acontecendo. Ele também se foca em ajudar a Izanami, que estava muito triste. Além disso, ele começa a treinar, mesmo estando ferido. Já o Sekai se lembra da conversa com o Sanada sobre a Izanami ser a Kushi Mitama, e mesmo querendo ir até ela, ele não vai por não saber o que dizer. O Sanada então explica que somente o Saizou poderia salvá-la, já que ele era a luz. Sendo assim, o Sekai começa a focar em seu treinamento de espírito e diz que fará tudo o que for necessário para salvar a irmã dele. No quarto do Hokuro, o Sanada está cuidando dele, porém um servo o avisa sobre visitas na sala de reunião, e ao verificar quem era, o Sanada se depara com o Ishida e o parceiro dele. O Ishida então revela ter um assunto de extrema importância para falar com o Sanada, e enquanto eles conversam, o Saizou observa a Izanami, que está extremamente deprimida. Ele pensa em conversar com ela, porém ele é atacado por kunais. Por conta disso, ele corre para longe da Izanami. Da escuridão, um homem de cabelos vermelhos sai. Esse homem revela ser o próprio Hattori, e ele diz que para obter a Kushi Mitama, será necessário matar todos os 10 heróis antes, e para isso, 5 assassinos poderosíssimos foram reunidos para tal missão, incluindo ele. Na floresta, o Sarutobi é perseguido por borboletas estranhas, e ao chegar perto do Kakei, o Sarutobi diz que tem alguém atacando eles. Nesse momento, uma mulher em cima de uma aranha chamada Kaio se revela. Ela diz ser do grupo de assassinos, que foram enviados para assassiná-los. Seu objetivo é matá-los sem piedade alguma, já que eles haviam matado a Okatsu. Já em um outro local, o Sekai finalmente encontra paz de espírito e diz estar pronto para falar com a Izanami. Vendo isso, Benmaru também se anima, porém ele percebe que alguém havia colocado uma bola de ferro gigante para destruir o Sekai, e antes que ele pudesse avisar, essa bola cai, e então uma mulher loira se revela como sendo uma assassina, e rapidamente ela começa a enforcar o Benmaru. No entanto, o Sekai consegue
destruir a Bola de Ferro e rapidamente salva o Benimaru da morte. Ele pergunta o nome da assassina e descobre que ela se chama Byakugan. Em seguida, essa mulher joga uma rocha na direção deles, porém o Sekai destrói a rocha facilmente e tenta correr para salvar a Izanami. Porém, a Byakugan se joga na frente e diz que nenhum dos dois escapará da morte. Enquanto isso, o Ishida estava explicando que o Yasuo é um perigo para o mundo todo e que para evitar tal perigo, ele estava reunindo um exército a fim de iniciar uma guerra. O Ishida diz que ele precisa de um exército muito forte para vencer o Yasuo. Porém, o Sanado diz que tal poder só iria trazer calamidades para o mundo. Em seguida, o Saizou continua sua batalha com o Hattori e vendo o nível de força do Saizou, o Hattori diz que o Saizou estava muito mais fraco que o normal e que se ele continuar desse jeito, ele vai morrer rapidamente. Nesse instante, a Izanami chega para ver o Saizou e em um momento de distração, o Saizou recebe um golpe que o faz cair e se aproveitando da situação, o Hattori prende a Izanami em uma árvore e diz que após matar o Saizou, ele vai levar a Izanami para um quarto escuro e vai usar o corpo liso dela para passar roupa. Isso irrita o Saizou, então ele parte para cima do Hattori novamente e enquanto ele faz isso, o Sarutobi e o Kakei enfrentam a Kaio. Na batalha, eles são cercados por diversos insetos. A batalha não poderia prosseguir sem um plano. Então, o Kakei diz que vai enfrentar a aranha gigante, enquanto o Sarutobi enfrenta a mulher. Porém, a Kaio sacrifica a aranha e invoca diversos louva-a-Deus para lutar contra os dois. Ela acredita que a sua vitória é certa e que os seus inimigos já estão mortos. No entanto, o Kakei ativa uma habilidade especial e atira diversas balas perfurantes nos insetos que ela invocou. Feito isso, o Sarutobi cerca a Kaio e diz que irá a matar, mas ela beija ele com uma habilidade de veneno que o faz cair no chão. Nesse momento, o Kakei tenta ajudar, mas ela invoca algumas formigas que paralisam ele. Feito isso, ela manda um louva-a-Deus matá-lo, mas em um último momento de força, o Sarutobi usa uma técnica para cortar tudo. Porém, a Kaio usa outra técnica que os deixa caídos no chão, e vendo eles derrotados, ela promete os torturar até que ela esteja satisfeita. Enquanto isso, o Sekai é cercado por rochas da Byakugan, e ao tomar um soco dela, ele percebe o quão forte ela é. Porém, o Sekai não desiste, e diz que vai matar qualquer pessoa que estiver no caminho para a Izanami. Em resposta, a Byakugan pega uma rocha, e diz que a Izanami é apenas uma mera ferramenta, mas o Sekai se enfurece e se prepara para lutar mais uma vez. Vendo isso, Benimaru usa uma bomba de fumaça, e pede para o Sekai fugir, mas o Sekai diz que a Byakugan deve pagar pelo que ela fez, e por isso ele resolve ficar. Da fumaça, a Byakugan surge com um corpo totalmente diferente e forte, parecendo ter usado a própria Trembolona, mas o Sekai ainda assim não pretende desistir. Ele avança e aplica um soco direto na barriga dela, porém ela não sente nada e cansada de enfrentar uma pessoa tão fraca, ela começa a bater violentamente no Sekai, e ao tomar mais um golpe, o Sekai acaba sendo derrotado. Extremamente ferido, o Saizou continua a batalha contra o Hattori, e ao ver tal cena, a Izanami pede para o Hattori parar, porém ele não para e desesperada, a Izanami começa a ativar mais uma vez a Kushi Mitama. Vendo isso acontecer, o Hattori fere ainda mais o Saizou e coloca a culpa na Izanami por tudo isso que está acontecendo, e saber que todos os seus amigos estão sendo derrotados deixa a Izanami ainda mais triste. Ela entra em desespero, o que só pode resultar em uma coisa: a completa destruição. Enquanto isso, na vila de Ueda, o Yuri fica extremamente estressado pelo fato de todo mundo estar preocupado com a Izanami. De repente, ele vê um animal fofo, e ao perseguir essa criatura, ele chega em um beco, onde ele é atacado por um homem. De repente, o Yuri acorda em uma sala misteriosa, e um homem chamado Raizu o chama de Princesa Kamanosuke. A princesa então diz que não queria ir para a reunião dos nobres, porque todos lá são completos estranhos, e além disso, eles a odeiam. No entanto, Raizu diz que a acha linda, e que ela deveria comparecer à reunião. Então, a princesa acaba indo para essa reunião, e lá, ela se pergunta quando iria achar um homem que a amaria, mesmo ela tendo sua aparência estranha. De repente, ela começa a ter lembranças do Saizou, porém ela se esquece novamente, e ao ver algumas mulheres falando mal da aparência dela, ela diz que acha o mundo completamente triste e entediante. No entanto, Raizu surge para buscá-la, e enquanto toma um banho, a princesa diz que provavelmente ela nunca iria ser amada por ninguém, e que o corpo dela era extremamente masculino. Porém, o Raizu diz que a acha a pessoa mais bonita do mundo, e que a ama do jeito que ela é. Ao escutar isso, a princesa se pergunta se o Raizu não era o amor de sua vida, e enquanto o Raizu tentava a beijar, a princesa apenas deseja ser feliz para sempre naquele local. E enquanto o Saizou continua apanhando do Hattori, uma lembrança do Saizou surge na mente dela, e a faz perceber que tudo isso não se passa de uma ilusão. Sendo assim, a princesa decide matar o Raizu, e ao cortar a ilusão, a Yuri diz que o que ela mais ama é lutar e ver o sangue de outras pessoas. O usuário da ilusão pergunta o porquê da princesa não continuar na ilusão, e em resposta, a Yuri diz que não gosta de contos de fada, e rapidamente corta o assassino, e ao ver o sangue dele jorrar, ela fica maravilhada e chega à conclusão de que o que ela gosta mesmo de ver é o sangue dos outros. Porém, esse inimigo ativa um poder que faz todo o sangue dele retornar. Além disso, ele usa uma
técnica especial que o permite perfurar o corpo da Yuri com seu sangue. Em um outro local, o Jinpachi está pescando um peixe até que do nada, a Anastasia congela o mar e diz que está ali para matar todos eles. O Jinpachi então inicia uma luta intensa contra ela, afirmando que ele nunca iria perder para uma mulher, pois lugar de mulher é lavando louça na cozinha. Ele então se pergunta por que era um alvo, já que ele não é um servo do Sanada. Porém, a Anastasia diz que ele é um dos grandes heróis, e somente isso era o suficiente para ele morrer. Dito isso, ela avança nele com uma espada, e vendo o rosto dela, o Jinpachi diz que ela na verdade estava extremamente infeliz com toda essa guerra. E ao escutar isso, a Anastasia se lembra do seu passado triste. Quando ela era criança, o pai dela, que era um rei, acabou entrando em declínio, e por isso ela foi largada naquele país para ser treinada como uma ninja. Ao se lembrar disso, a Anastasia volta a querer matar o Jinpachi. Ela diz novamente que a lei desse mundo é ditada pelos que são fortes. Do outro lado da tela, o Saizou é completamente derrotado pelo Hattori. E vendo o Saizou totalmente ferido, o Hattori diz que não tem como o Saizou vencer, já que aquela ninja da magia de gelo havia contado sobre todas as técnicas dele. Ao ouvir isso, a Izanami continua ficando cada vez mais doida da cabeça e tentando a confortar, o Saizou acaba tomando um golpe no estômago, o que o faz cair no chão, igual a um pedaço de bosta. Já a Anastasia continua a atacar o Jinpachi e em um momento de distração, ela consegue perfurar a perna dele. Ele então tenta fugir, porém ela congela os pés dele e coloca uma kunai acima de sua cabeça. Mas antes de ser morto, o Jinpachi a joga para longe. Porém, a Anastasia se estressa com o papo dele de ser livre e por isso ela o congela totalmente, o prendendo. A Anastasia faz uma piada, dizendo que ele deseja tanto ser um homem livre, mas no fim acabou sendo preso em um bloco de gelo. Ela também diz que o papo gentil dele nunca irá derreter o coração gelado dela. Do outro lado da tela, o Hattori estava se contendo, não matando o Saizou somente para poder provocar a Izanami. Ele permite que o Saizou lute com todas as suas forças, somente para o derrotar, o que faz a Izanami chorar ainda mais e pedir por força. Do nada, uma voz na mente dela diz que bastava ela pedir por poder, que ela iria ganhar. No entanto, para ganhar tal poder, ela precisava tirar o acessório que estava em seu cabelo. A Izanami acaba fazendo exatamente isso, e enquanto o sol era tomado por uma escuridão total, a Izanami se transforma na própria deusa da morte. Transformada, a Kushi Mitama começa a destruir tudo e atacar a todos, e tal poder é tão avassalador que até mesmo Hokuro acorda para ver. Mesmo ferido, ele diz ao Sanada que eles deveriam agir, antes que a Izanami fosse engolida pela escuridão, e vendo todo o esforço do Hokuro em querer ajudar, o Sanada segura ele, e diz que os dois iriam juntos até lá. Enquanto isso, Hattori fica extremamente impressionado com o poder da Kushi Mitama. Ele diz que tal poder é tudo que ele sempre quis. Um dos seus desejos também é que o mundo todo seja destruído, e que algo novo seja criado. Nesse instante, o Sanada aparece, dizendo que o Hattori é apenas um maluco por poder. Porém, o Hattori o ignora totalmente e pisa no Saizou, dizendo que o seu objetivo é controlar a Kushi Mitama. Se ele conseguir fazer isso, ele seria o novo Lorde do mundo. No entanto, ao tentar controlar a Kushi Mitama, o Hattori é totalmente puxado pelo poder da escuridão. E vendo isso acontecer, o Sanada diz que a Izanami já estava perdida e que nada iria funcionar. Porém, o Hokuro explica que, de acordo com a profecia, somente um dos heróis poderia salvar a Izanami, e que por controlar a água, ele acredita que a vida dele poderia ser usada para salvar a dela. Dito isso, Hokuro se despede do Sanada e tenta jogar um certo poder na Izanami. Porém, o Saizou joga ele no chão e diz que irá se sacrificar no lugar do Hokuro. Ele então usa a espada dele para tentar atacar o buraco negro causado pela Izanami, e enquanto avança, ele diz ser um amigo dela. Nesse momento, o artefato começa a brilhar, o que acaba dando um poder de luz para o Saizou. Graças a isso, ele consegue entrar no buraco negro. Enquanto isso, Sekai acorda, e ao se lembrar de tudo que passou para poder salvar a Izanami, ele fica triste por ter sido tão fraco, perdendo uma batalha importantíssima, sem ter ajudado em nada. Nesse instante, o Benmaru aparece, e diz que apesar do Sekai não ter conseguido vencer aquela batalha sozinho, o Benmaru iria o apoiar, e assim eles iriam vencer. Dito isso, ele entrega uma luva explosiva para o Sekai lutar, e graças a isso, o Sekai consegue trocar golpes poderosos com a Byakugan. E enquanto ele luta, o Sarutobi e o Kakei se aproveitam da escuridão para atacar e envenenar a Kaio. Graças a isso, o Kakei consegue matar ela com um tiro. E na vila de Ueda, a Yuri finalmente fica empolgada com tudo que estava acontecendo, e com um simples ataque, ela explode em pedaços o ilusionista. Já o Jinpachi consegue destruir o gelo com um ataque de raio, que joga a Anastasia para longe. Ela desmaia, porém o Jinpachi não mata ela, e na verdade resolve a ajudar, pois ele consegue perceber que a Anastasia, na verdade, deseja algo completamente diferente do que ela está fazendo. Com tudo resolvido, o Saizou tenta falar com a Izanami, e dentro do buraco negro, a Kushi Mitama tenta resistir a tudo que o Saizou estava falando. Porém, o Saizou não desiste, e diz que a Izanami não era uma deusa, mas sim a querida amiga dele, e uma heroína que serve ao Sanada. Ao ouvir isso, a Izanami
finalmente se liberta da escuridão e cai nos braços do Saizou. Então, o buraco negro é desfeito e todo mundo volta a ficar apenas na luz. Vendo isso, Sanada diz que o Saizou realmente era a luz do mundo e abraça a Izanami, dizendo que estava feliz por ela ter voltado. Depois disso, o Saizou se junta a todo o grupo e diz que eles finalmente haviam vencido a escuridão. Mais tarde, Anastasia finalmente acorda e, diante do Jinpachi, ela diz que ele deveria tê-la matado. Porém, o Jinpachi diz que ela deveria voltar para o lado do Sanada, pois ele percebeu que, apesar de tudo que ela disse, ela ainda era uma cachorrinha que deveria ficar servindo a alguém diferente dele. Ao ouvir isso, Anastasia acabou mudando totalmente de pensamento. Ela então diz que o Jinpachi estava certo quando disse que mulheres deveriam lavar apenas a louça. Por isso, ela promete que irá tentar aprender a lavar a louça. Em Ueda, o Ishida explica que por causa da Izanami, o Ieyasu iria criar uma grande guerra e que em breve o Sanada teria que lutar também. Já o Masamune também decide que o melhor é começar uma guerra, e alguns dias depois, o Saizou pergunta ao Sanada como eles vão conseguir se defender de todos ao mesmo tempo. Porém, o Sanada diz que basta todos estarem unidos, pois juntos eles são fortes o suficiente para vencer qualquer obstáculo. E com isso resolvido, a Izanami aparece para dizer que ela vai ser a responsável por fazer a comida da casa. No entanto, ela exige que todos assumam alguma função dentro de casa também. E com todas as funções resolvidas, ela diz que os heróis precisam de um líder. E apesar de inicialmente o Saizou recusar, ele acaba se tornando o líder do grupo. E é desse jeito que o anime Brave 10 termina. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? Fique agora com o próximo resumo completo que está aparecendo na sua tela.